Para abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, nós já fizemos a leitura, vamos ler apenas os primeiros 3 versículos. Êxodo 2, temos ali no texto a história de Moisés, tá certo? Então, vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 3. Êxodo 2, do 1 ao 3. Nós vamos aqui abordar alguns versículos em torno do capítulo 2. Especialmente no capítulo 2 nós vamos observar os 10 primeiros versículos. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. Êxodo 2, do 1 ao 3 diz: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Vamos orar? Nosso Deus, mais uma vez estamos aqui porque o Senhor é gracioso. Obrigado por tua palavra que está diante de nós e não temos dúvidas que o Senhor falará ao nosso coração. Nessa data tão especial em que comemoramos o Dia das Mães, nós queremos entender o que o Senhor tem para elas e para nós como povo do Senhor. Fala o nosso coração por meio da tua palavra. Nos ajuda a entendê-la. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Tendo trazido pela manhã um exemplo negativo de mãe, agora nós queremos aproveitar e trazer um exemplo positivo de mãe. Então, eu queria falar sobre o tema, o valor de uma mãe nas mãos de Deus, baseado no exemplo aqui de Joquebede, mãe de Moisés. Ser mãe, queridos irmãos, quando tudo vai bem, quando não há nenhum problema, não é muito difícil para você a quem Deus deu esse privilégio. Porém, difícil é ser mãe em um contexto de grandes desafios. E este é o contexto em que Joquebede, mãe de Moisés, lidou e pôde ser uma grande mãe e que deixa para você, mãe, um grande exemplo de mãe que se coloca nas mãos de Deus, não importando as circunstâncias, e cumpre esse papel com desvelo. Vamos lembrar a história de Israel. Por 430 anos, o povo de Israel passou a viver no Egito, desde a época em que José entrou naquele lugar, naquele país, e se tornou o segundo depois de Faraó. De lá até a saída foram 430 anos em terra estrangeira. O texto diz que os hebreus se multiplicaram de uma forma tremenda, assustadora até para os egípcios, a ponto de, após se levantar o novo rei que não conhecia José, então ele passa a perseguir aquele povo. E uma das coisas que chegou a um momento muito turvo para o povo judeu foi justamente a ordem do faraó para exterminar as crianças do sexo masculino. Ele tentou de outras formas, não conseguiu esbarrar, mas aí então ele resolveu matar, ou mandou matar todas as crianças do sexo masculino que pertenciam aos judeus. É nesse contexto que nasce Moisés, um homem que tanto conhecemos sua história. Pense, você mãe, se estivesse no lugar de Moisés, o que você faria? Qual seria a sua reação? Se você soubesse que seu filho estaria correndo o risco de morte, porque é uma ordem que ninguém poderia recusar, com exceção das corajosas
parteiras que não mataram as crianças quando ainda estavam no ventre da sua mãe. Se você estivesse lá conhecendo essas possibilidades iminentes, o que você faria? Qual seria a sua reação? Como estaria o seu coração? Você faria o que para salvar o seu filho? Qual seriam suas decisões? É difícil de responder, não é mesmo? Assim era o contexto em que Moisés nasceu. Mas aí nós olhando para a vida de Joquebede, nós percebemos que ela oferece uma série de exemplos de uma mãe corajosa. Então vamos dar uma olhada sobre a vida de Joquebede, envolvendo a vida do seu filho José, e vamos ver aqui algumas características de uma mãe nas mãos de Deus em tempos difíceis. Como é que isso é possível? Queria que você olhasse comigo o texto e observassem comigo aqui a primeira característica de Joquebede como uma mãe fiel nas mãos do Senhor em tempos difíceis, e eu diria que essa é uma grande lição para você como mãe. O versículo 2 diz que esta mulher concebeu e deu à luz um filho, e observe o que o narrador diz, que aquela mulher viu aquela criança como formosa, como alguém muito precioso. Pastor, mas qual é a mãe que não olharia para o seu filho como uma coisa formosa, como uma coisa preciosa? Irmãos, a informação que está aqui na superfície, ela tem muito mais abaixo, escondido. E nós vamos encontrar isso em outro texto que eu vou citar logo mais. Mas o fato é que Joquebede olha para aquele filho e o vê como formoso, e ali então ela toma a decisão de procurar esconder o seu filho por pelo menos 3 meses. Então qual é a primeira característica que nós podemos ver em Joquebede como uma mãe fiel nas mãos do Senhor em tempos difíceis? É que ela vê o seu filho como uma pessoa especial. Foi assim que Joquebede olhou para Moisés. Para Joquebede, os filhos não eram estorvos. Tem muitas mães que os seus filhos são meros meninos, tanto que não fazem o que tem que fazer. Não eram para os seus filhos, para Joquebede, não eram mais 1, 2 ou 3. Não eram números, eram joias preciosas que Deus lhe havia confiado. Eu falei de um texto que esclarece isso de uma forma mais precisa, e o texto está em Atos capítulo 7, versículo 20, quando Estevão falou deste fato. E no versículo 20 de Atos 7, Estevão diz o seguinte: nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Veja, o narrador de Êxodo diz que a mãe viu o menino como uma criança formosa. O autor de Atos registra que Estevão narra a formosura do menino à luz dos olhos divinos. E, consequentemente, por esta razão, por 3 meses foi o menino mantido na casa de seus pais. Então veja que o ponto de referência para uma mãe que vê seus filhos como pessoas especiais é Deus. Não é a criança pela criança, e não era exatamente essa visão que Joquebede tinha, de olhar para o seu filho e vê-lo como uma pessoa formosa, bela, pelo o fato dela apenas ser uma criança. Mas o que o texto, juntamente com Atos, está dizendo é que Joquebede olha para sua criança a partir da ótica divina e vê essa criança como especial. Por alguma razão, Joquebede entendeu que Moisés era uma criança especial dentro dos planos de Deus, que se cumpriu posteriormente. É por isso, irmãos, preste atenção que eu vou dizer. Você que talvez gosta de flertar com esse negócio de Bolsa Família, com esse negócio de apoio social, que fulano de tal olha para os pobres, preste atenção no que eu vou falar. É por isso que governos socialistas e comunistas, este último, ou seja, comunista, é a expressão elevada do primeiro, socialista. É por isso que eles tentam usurpar da família o papel que não pertence ao Estado. O que Faraó tentou fazer há mais de 3.500 anos
não é muito diferente do que muitos governos totalitários tentam fazer pelo mundo afora, tomando dos seus pais o direito de cuidar dos seus filhos. É baseado nesta visão cruel que alguém defendeu a seguinte tese. Pasme o que essa pessoa disse. A vida de uma formiga e a vida de meu filho deveriam, somando as duas vidas, receber a mesma consideração. Os irmãos já imaginou o que é isso? Isso não é nada mais, nada menos do que a ideia de um pensamento político, social e de qualquer outra natureza, que diz o seguinte: as crianças que nascem, as pessoas que nascem nesse mundo, têm que ser conduzidas por aquilo que nós pensamos. É assim que o mundo vê os nossos filhos. É assim que essa gente que abraça o socialismo, o comunismo pensa. Seu filho é minha propriedade. Eu quero fazer deles o que eu quero. Colocar na cabeça deles o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho que é bom para a sociedade. Irmãos, isso não é muito diferente do que o faraó estava tentando fazer. Mas Joquebede, que viu seu filho como uma pessoa especial, lutou por ele. Ela não deixou, não permitiu que o seu filho fosse massa de manobra do faraó. Não. Pastor, o que ela fez? O texto diz que ela protegeu a criança o quanto pôde. Tem horas que não é possível, mas dentro da nossa capacidade, dentro da possibilidade que Deus tem nos dado, nós temos que lutar pelos nossos filhos. Foi o que Joquebede fez. No versículo 2 diz que, vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Imagino que aquela mulher seria capaz de fazer para proteger o seu filho. Portanto, ela não ficou de braços cruzados, não entregou as rédeas ao destino, ela confiou em Deus e fez o que tinha de fazer. Então, uma mãe que zela pelos seus filhos, uma mãe que é instrumento nas mãos de Deus em tempos difíceis, a primeira coisa que ela faz é lutar pelos seus filhos, é proteger a qualquer custo os seus filhos. Então, mãe, você que ainda tem um controle de seus filhos, não os deixe entregue à sua própria sorte. Presta atenção no que eu vou dizer. O diabo, através de seus agentes, quais são os agentes que o diabo usa? A exemplo do Estado, do governo, da mídia, das instituições de ensino, dos amigos. O diabo, através de todos esses agentes, está de olho em seus filhos. Mãe, proteja-os. Quando seus maridos estão trabalhando, lutando para comer o pão, proteja os seus filhos. E eu não estou dizendo que os pais não têm responsabilidade. Eu estou falando porque a mãe é o objeto, é o alvo da pregação dessa noite. Proteja os seus filhos, façam aquilo que for necessário. A Bíblia afirma, como falamos pela manhã, que a herança do Senhor são os filhos. Salmo 127, 3. E muitos de nós, muitas vezes, não entendemos isso. Nós achamos que os filhos são herança nossa, fazemos deles o que bem entendemos, deixamos à vontade, deixamos eles fazer o que eles querem em nome do amor. Mas os filhos são herança do Senhor. Logo você, mãe, não pode protegê-los aos ditames do mundo. Não permita que o mundo dite a forma como seus filhos devem ser criados. Ah, mas a escola diz isso. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente era pais de meninos aí, da fase de criança, passando pela adolescência e até a adolescência, toda comemoração, São João, Carnaval, a Selma sempre foi muito presente, e lá a professora até conhecia muito bem Selma, e sempre mandava um bilhetinho dizendo: olha, fulano de tal gostaria de participar do evento tal, e aí nós queremos solicitar vocês, pais, converse com o seu marido e deixe a sua criança participar. Ela está morrendo de vontade. E Selma sempre dizia: vontade passa. E lá nós sabemos o que é bom para os nossos filhos. Não é a escola que tem que ditar. Porque a escola, ela tem que ensinar o que tem que ensinar. Tem que ensinar matemática, ciência,
enfim, tudo aquilo que diz respeito às matérias, disciplinas, mas conceitos que diz respeito à vida moral, espiritual, valores, quem tem que ensinar são os pais. E você, mãe, tem um papel muito importante nesse lugar. Então, se você quer contribuir na vida do seu filho, você deve, antes de tudo, vê-lo ou vê-los como filhos especiais aos olhos de Deus. Ao entender isso, você vai entender o que tem que ser feito. Então, olhe para o seu filho como alguém muito mais do que uma bela criança. Lembre-se sempre que aos olhos de Deus, ele, os seus filhos são formosos. Ok? Então, a primeira característica de uma mãe nas mãos de Deus em tempos difíceis é que ou melhor, ela vê seus filhos como pessoas especiais. É essa a informação que o narrador deixa para nós acerca de Joquebede. Mas a segunda característica é que ela não desiste de seus filhos. O contexto que nós já colocamos aqui era muito difícil, irmãos. Não era um contexto qualquer. No versículo 3 diz que não podendo... Olha, irmãos, que tristeza. Imagina uma mãe lutando 3 meses. Chegaram ao fim. E agora ela tem que lidar com uma coisa mais difícil ainda. O texto diz que não podendo, porém, escondê-los por mais tempo. Olha o desespero dessa mãe. O que é que ela faz? O texto termina dizendo que ela tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Os irmãos percebem a situação dessa mãe? Mas o que é que ela está fazendo aqui? Ela está dizendo, eu não desisto do meu filho. Eu vou fazer o que está ao meu alcance. Ainda que aquilo que eu tenho como a última sacada seja perigosa, eu vou me valer disso para salvar o meu filho. Não tenha dúvidas de que esta foi uma decisão difícil para a mãe de Moisés. Certamente ela não fez de bom grado. Seu coração estava apertado. Ela deve ter pensado muito para fazer o que teve que fazer. Mas o que ela fez é uma demonstração de que ela não desistia do seu filho. Contudo, entre a morte e a vida, Joquebede preferiu lutar pela última chance que que restava para manter o menino a salvo. Foi duro? Foi, mas necessário. E o desfecho a gente conhece. Agora perceba que tudo foi muito bem planejado. O versículo 3 vai falar que ela planejou, não foi um acidente na vida de Joquebede. Ela foi até ao último momento dos 3 meses. Mas enquanto, imagino que ela estava ali, sabendo que a qualquer momento os soldados poderiam bater a sua porta, encontrar a criança, e aí quando ela se viu em apuros, ela então colocou o seu plano em ação. Então ela planejou. Ela colocou num lugar estratégico, porque ela colocou o menino num local onde ela sabia que esse menino, de alguma forma, chegaria à filha de Faraó. E ela estabeleceu um plano também, porque no versículo 4 diz, a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Olha que mãe extraordinária. Ela não fica voando, ela não fica apenas chorando, ela está planejando, estabelecendo o plano que ela planejou. Versículo 7, então disse sua irmã, a filha de Faraó, agora a irmã do menino já está com a criança sob os cuidados da filha de Faraó. E então a menina chega para a filha de Faraó e faz uma proposta, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Olha que coisa extraordinária. Tudo isso foi combinado, tudo isso foi montado como estratégia entre a família. Então essa mãe, ela é muito inteligente, ela é criativa. Tudo isso porque ela não desistia da sua criança. Nada aconteceu por acaso ou por força do destino. Mas aconteceu. Não, ela planejou e executou o plano. Isso mostra que Deus em suas ações soberanas, irmãos, presta atenção. Deus em suas ações soberanas, porque aqui está Deus coordenando todos os fatos,
tudo que está ocorrendo. Moisés é uma criança formosa aos olhos de Deus. Deus tem um plano para essa criança. Então Deus está por trás. Mas lembre-se que isso mostra que Deus, em suas ações soberanas, conta com aquele que ele criou a sua imagem e semelhança. Preste atenção, um animal não raciocina como você e eu, porque não é alguém que carrega a imagem e semelhança do Criador, mas eu e você somos possuidores da imagem e semelhança do Criador. Nós temos uma mente que pensa como Deus pensa. Não temos a mesma capacidade de pensamento, mas carregamos essa parte da imagem de Deus, e Deus usou isso de Joquebede para que ela pudesse planejar para colocar o menino onde Deus queria que ele estivesse e fosse criado para o momento que Deus tinha preparado. 40 anos depois, tão somente. Imagina, irmãos. Irmãos, mães são tudo de bom que Deus colocou na vida de seus filhos. Elas foram dotadas de uma riqueza que nenhuma outra criatura foi. E Joquebede, mãe de Moisés, entendeu isso. Então, mãe, lembre-se quão privilegiada você é. E é muito interessante porque alguém estudando a vida dessa mulher descreveu-a como sábia, forte, corajosa, temente a Deus e estratégica. Esta é a Joquebede, que não desistiu do seu filho. E vocês também foram chamadas e dotadas com essas qualidades. Então, preste atenção, façam valer o lugar de vocês na vida de seus filhos. Então, está aqui a segunda característica de uma mãe nas mãos de Deus em tempos difíceis. Ela não desiste do seu filho. Primeiro, ela vê o seu filho como uma criança muito especial, porque Deus a vê assim e ela segue aquilo que Deus dita para ela, aquilo que Deus descreve para ela acerca dos seus filhos. Mas, em segundo lugar, ela não desiste dos seus filhos. Ela trabalha, ela luta. É mais ou menos como a mulher de Provérbios 31. Que mãe fantástica, que mulher fantástica. Aqui também temos uma Joquebede, assim. Mas tem uma terceira qualidade que você pode encontrar na vida de Joquebede, além de ela ver o seu filho, uma outra característica, além de ela ver o seu filho como uma criança especial, além de ela não desistir do seu filho, em terceiro lugar, você pode encontrar nessa mulher uma terceira característica, que ela se submete à vontade divina. E aqui está o segredo para toda mãe bem-sucedida. Versículos 9 e 10 diz: então lhe disse a filha de Faraó, respondendo, aí já na conversa com a irmã de Moisés. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser filho. Esta, ou seja, se referindo à filha de Faraó, lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então nós temos aqui uma mãe submetida à vontade divina. Aqui temos mais uma decisão difícil para ela. Até o momento em que ela está criando o menino, tudo bem, ela está com o menino nos seus braços. Ela está cuidando do menino, mas agora chegou a hora de se despedir do menino. Ela agora não seria aquela mãe presente, ela não estaria mais com o menino nos seus braços, não estaria mais pregando o evangelho. Agora ela poderia apenas orar pelo menino, que ela certamente fez muitas e muitas vezes. Não sabemos exatamente com que idade esse menino foi para o palácio. Se ele foi aí com uns 3 anos, nós vamos dizer aí que pelo menos 37 anos em que Joquebede não teve a presença de Moisés com ela. Mas Joquebede confiou em Deus e se submeteu à vontade divina. É isso que nós encontramos na história dessa mulher. Eu fico imaginando a alegria dessa mãe, que depois de colocar seu plano em ação, recebe a notícia de que deu certo e agora ela poderia ter esse menino sob os seus cuidados pelo menos por um tempo. Mais do que isso, ela iria ganhar um salário. Isso era muito significativo para quem vivia da escravidão. Mas calma, querido irmão, porque não se trata de barganha, não se trata de interesse mesquinho. Não é a troca pela troca. O salário era apenas uma motivação a mais. Era apenas uma tranquilidade para ela dar uma vida melhor para o seu filho. Diferente dos outros escravos.
Não sabemos os detalhes do acordo, mas Joquebede abraçou a proposta com muita disposição. Ela tinha em seu poder a oportunidade de treinar o menino em seus primeiros anos nos caminhos do Senhor. Li recentemente, não me lembro a data, mas parece-me que até os 7 anos é a melhor idade para a gente ensinar os nossos filhos, o que é bom e o que não presta. Eles pegam assim e absorvem aquilo de uma forma maravilhosa. Então, nós pais temos uma oportunidade única. E Joquebede entendeu isso, porque ela teria essa criança sob os seus cuidados. Iria treiná-lo nos caminhos do Senhor. O que fez? A gente vai ver isso na história de Moisés. Mas a hora de separar mãe e filho chegou, irmãos. Versículo 10. Diz que sendo o menino já grande, ela o trouxe, a filha de Faraó, da qual passou a ser filho. Chegou a hora dela se despedir. Imagine você, o coração partido daquela mãe. Mas como lemos mais à frente, tudo estava sob o controle de Deus. Deus é o soberano, o rei dos reis, aquele que está no comando de tudo. E uma coisa importante em tudo isso é que a mãe de Moisés fez o melhor que ela pôde. Isso é o que conta. Não é o tempo que você faz, mas é como você faz. Eu não sei quem aqui esteve na quarta-feira no culto de oração e nós falamos sobre o nascimento de João Batista e o crescimento daquele menino. Diz o texto, termina o texto dizendo que aquele menino foi criado no deserto. Provavelmente que o pai dele e a mãe já haviam morrido. Mas não tenha dúvida que os primeiros anos que Zacarias e Isabel investiu na vida do menino, resultou no que o menino João Batista se tornou. E aqui nós temos a mesma história na vida de Moisés. Ela fez o melhor que ela pôde. O resultado? O resultado é que Deus fez do menino o libertador do seu povo, do seu próprio povo. E aí nós podemos ver aí nos versículos 11 e 12. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo, um dos seus descendentes. Olhou de um lado e do outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Então, qual foi o resultado? Esse menino foi bem criado. Porque Deus usou a mãe nos primeiros anos. E aqui nós temos então o resultado. No capítulo 3, versículo 10, nós temos mais uma informação sobre isso. Versículo 10 de Êxodo 3 diz o seguinte: Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então nós temos aqui um resultado maravilhoso, porque uma mãe fez o que tinha que ser feito. O palácio, irmãos, presta atenção, não corrompeu. O tempo que aquela mãe teve para cuidar de seu filho foi bem aproveitado. Moisés já está aqui com 40 anos, mais ou menos, e ele não deixou se corromper, graças a Deus, porque usou uma mãe que investiu nos primeiros anos na vida do seu filho. E assim Joquebede se qualifica como uma mãe bem-sucedida nas mãos de Deus em tempos difíceis. Por quê? Porque ela fez aquilo que tinha que fazer, ou seja, ela se submeteu à vontade divina. Então, queridas mães, eu queria encorajar vocês também a seguir nas pisadas de Joquebede. E aí eu queria fazer aqui algumas aplicações breves a todos nós que aqui estamos. Primeiro eu queria me dirigir a você, mãe. Mãe, sinta-se privilegiada no papel que Deus lhe confiou. Ganhar dinheiro para ajudar o seu marido, comprar uma melhor casa, um melhor carro, ter o seu lugar. Mas não tem coisa melhor do que você criar os seus filhos para a glória do nosso Deus. Para que amanhã você possa dizer: eu não dei muito dinheiro, dei um pouquinho só, mas eu dei a eles a esperança da vida eterna. Então, mãe, sinta-se privilegiada no papel que Deus lhe confiou. Exerça-o com diligência. Enxergue seus filhos como bênçãos de Deus. Ame cada um deles de forma especial. Lute por eles, invista na vida deles.
proteja-os, crie-os para a glória de Deus. Ore por eles diariamente. Você que tem filhos ainda solteiros, ore o namoro e pelo casamento. Os nossos sempre oramos para que Deus tivesse misericórdia deles, nesse sentido. Em outras áreas, pela vida profissional deles. Ame cada um deles de forma muito especial. Fale sem cessar a eles as palavras de Deus. E a ordem de Deus é: tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, falando as palavras. Assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Aí a gente poderia dizer, tá vendo? Isso aqui, pastor, aqui está no grande texto de Moisés, dirigido aos cabeças do lar. Pois é, mas serve para você, mamãe, a saber que de forma pedagógica você pode usar todas as circunstâncias da vida para ensinar os seus filhos e ajudar os seus maridos a vê-los amanhã como homens e mulheres de Deus. Já você que não tem um marido temente a Deus, também pode seguir nas pisadas, por exemplo, de Lloyd e Eunice, mãe e avó de Timóteo, que não tendo um pai crente, pregou o evangelho. E quando Paulo chega em Listra, encontra aquele jovem, um jovem comprometido com Deus. E Timóteo, nós conhecemos a história dele. O que não falta é exemplo para você seguir, mãe. Nas pisadas de Joquebede, nas pisadas de Lloyd, nas pisadas de Eunice e de tantas outras mulheres que foram instrumentos de Deus, como Ana, por exemplo. Enfim, há exemplos de sobra. E você, filho, o que é que você tem que fazer? Valorize sua mãe. Respeite-a, honre-a. Não a veja como um meio de favorecimento pessoal. Tem filho que é assim, oportunista. Não faça isso. Veja sua mãe como uma bênção de Deus. Uma bênção que Deus te confiou. Ore por ela diariamente, ela precisa das suas orações. Ouça os seus conselhos. Os conselhos dos seus amigos não prestam, na sua maioria. Mas os conselhos da sua mãe são conselhos valiosos. É a melhor amiga que você pode encontrar, que você pode ter na sua vida. É a sua mãe. Ore por ela diariamente, faça aquilo que lhe cabe. Não despreze o bom conselho dela. Ouça atentamente. Atentamente. Se necessário, proteja-a do que for preciso. Cerque sua mãe de cuidado, especialmente você que é homem. Eu me lembro do Henrique, quando jovem, na adolescência para a juventude, como eu fui bastante ausente por conta dos estudos, e ele sempre estava com a mãe, e quando saía com a mãe, ele estava sempre do lado da mãe. O cara olhava para a mãe assim, ele fazia cara feia. Parecia um policial, né, cercando. Pegava na mãe, via, um zelo. Então, Rivadeira, a menina está em boas mãos, viu? O cabo é macho. Então, filho, façam isso. E você, marido? Marido, ajude seus filhos a verem a mãe deles como joia preciosa em seu lar. Ensine-os a respeitá-la. Tem pais que não ensinam seus filhos a respeitar as suas mães. Não permita que eles a desrespeitem sem serem repreendidos. Mãe não é saco de pancada, não é para ser vista como oportunismo. Mãe é para ser valorizada e amada. E você, como marido, tem um papel muito especial ao levar os seus filhos, suas filhas, a respeitar a mãe que eles ou elas têm. Isso Deus te deu. A nós todos devemos zelar pela mãe que Deus tem colocado em nossas vidas. Devo louvar a Deus pela mãe dos meus filhos. Leonardo, faça a mesma coisa. Ricardo, louve a Deus pela mãe que Deus colocou na vida de suas filhas. Antônio, levante as mãos para os céus e louve a Deus pela mãe que é Maria na vida dos seus filhos. Todos nós devemos louvar a Deus pelas mães. Não deixemos para homenageá-la após a morte. Valorizemos essas mulheres ainda em vida. E a melhor maneira de nós fazermos isso é respeitando a pessoa da mãe em nosso lar e reconhecendo o lugar precioso que ela deve ter no seio da família. Isso diariamente, não apenas hoje. Hoje foi um dia muito bom, maravilhoso, né? É uma festa, mas todos os dias, todos nós vamos valorizar essa figura. Todos nós somos testemunhas, nós maridos, filhos,
A gente chega de uma correria, a gente corre para a cama ou para o sofá, descansa. Hoje mesmo foi um dia daqueles. Chegamos em casa quase 3 horas da tarde. Eu precisaria descansar um pouquinho para ter um pouco de raciocínio para pregar. E aí eu fui para onde? Fui para a cama. Cochilei ali uns 20 minutos. Selma estava onde? Onde vocês acham que ela estava? Ela estava na cozinha. Tá certo? Para contribuir no evento dessa noite. Então, mãe é assim, enquanto os filhos estão dormindo, o marido está descansando, elas estão trabalhando, mesmo cansadas. Mesmo cansadas, elas são assim. Por isso que nós maridos, mesmo depois de um dia de trabalho, não vamos chegar em casa dizendo assim, eu trabalhei, estou cansado, ela está tranquila, passou o dia em casa. Não pensemos assim, porque o trabalho de mãe, de dona de casa, é muito pior do que o nosso. Então, vamos ajudá-la com o lavado de uma louça, lavar ali o banheiro, enfim, fazer aquilo que pode tirar um peso das costas dela. É assim que nós podemos ser bons filhos, bons maridos que valorizam as mães que Deus tem colocado na vida dos nossos filhos. Que Deus abençoe você, a sua família, e que as mães sejam, a cada dia, esse bem precioso, que receba de nós o valor devido. Que Deus abençoe todos vocês.